resolver aqui como exemplo agora a questão número 69, que trata sobre aceleração vetorial. A questão diz o seguinte: uma partícula percorre uma circunferência de 1,5 metros de raio no sentido horário, como está representado na figura. No instante t0, a velocidade vetorial da partícula é v e a aceleração vetorial é a. Então, está dado aqui, ó, no instante t0, esse é o instante representado aqui, ok? Nós temos que o vetor aceleração da partícula é esse e o vetor velocidade é esse, certo? Sabendo que o módulo de v é igual a 3 metros por segundo, calcule o módulo de A e diga se no instante t0 o movimento é acelerado ou retardado. Justifique a sua resposta. Bom, então vamos lá. Observem o seguinte: nós temos uma partícula descrevendo um movimento circular. Nesse tipo de movimento, a trajetória é uma circunferência, certo? Isso implica que o corpo tem componente centrípeta não nula para a aceleração, visto que há uma curvatura na trajetória. Sendo assim, é necessária uma variação da direção e do sentido do vetor velocidade. Então, há aí, nesse problema, uma componente centrípeta não nula. A gente já pode afirmar isso de cara pelo formato da trajetória, certo? Notem que o vetor velocidade, nesse determinado instante, é tangente à trajetória. Isso é característica do vetor velocidade instantânea. Lembram-se disso? O vetor velocidade instantânea tem sempre direção tangente à trajetória e o sentido é dado pela orientação do movimento. Notem que a partícula se move no sentido horário, logo ela está vindo nesse sentido. Portanto, aqui o vetor velocidade é para baixo, certo? Observem, nós sabemos que o vetor aceleração instantânea nesse instante é dado por esse vetor em vermelho, não é isso? Esse vetor tem um componente que é radial, ou seja, que aponta para o centro da circunferência, é esse aqui, que é o componente da aceleração centrípeta, certo? E ele tem também um componente que é tangente à trajetória, cuja direção é dada pela direção da reta tangente. Logo, é a mesma direção do vetor velocidade instantânea nesse dado momento. Então, eu teria aqui, ó, desenhado a aceleração tangencial, ok? Percebam, nós queremos determinar qual é o módulo da aceleração, não é isso? Com os dados que nós temos aqui, quais são eles, né? Nós sabemos o raio da trajetória, ele é igual a 1,5 metros. Nós sabemos o módulo da velocidade vetorial nesse instante é igual a 3 metros por segundo, não é isso? Nós queremos determinar, com esses dados, o módulo da aceleração instantânea. Lembrem-se que a aceleração instantânea é dada pela soma vetorial dos seus componentes, a centrípeta mais a tangencial. Observem, eu não sei quanto vale a tangencial. Eu não posso utilizar que a ao quadrado, que o módulo da aceleração vetorial ao quadrado é igual ao módulo da aceleração centrípeta ao quadrado mais o módulo da aceleração tangencial ao quadrado. Isso não é possível. Por que não é possível? Porque eu não conheço o módulo da aceleração tangencial, né? O da aceleração centrípeta eu até posso calcular com os dados que foram fornecidos aqui, ó. Percebam, tendo R e V, eu consigo chegar à aceleração centrípeta, visto que o módulo dela é dado pelo valor da velocidade escalar dividido por R, não é verdade? V ao quadrado dividido por R. Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema e chegar ao módulo da aceleração vetorial instantânea? Bom, eu posso primeiro tentar calcular o módulo dessa aceleração centrípeta, não é verdade? Já é um primeiro passo.
depois a gente pode fazer algumas avaliações, ok? Notem o seguinte, a aceleração centrípeta tem módulo definido como a razão entre a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Provavelmente você está me perguntando assim, mas eu não tenho o valor da velocidade escalar. O que eu tenho é o módulo do vetor velocidade instantânea no dado instante representado, não é isso? O que você deve considerar é que o módulo do vetor velocidade instantânea é sempre igual ao módulo da velocidade escalar. Então, se eu tenho o módulo do vetor velocidade nesse dado instante, eu tenho ali o valor da velocidade escalar, correto? Então, é possível determinar a aceleração centrípeta. Ela vai ser 3 ao quadrado dividido por 1,5. Logo, a aceleração centrípeta, vou escrever aqui embaixo, ó, a aceleração centrípeta será igual a 3 ao quadrado, que é 9, dividido por 1,5. Isso vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado, correto? Bom, com isso, nós encontramos, então, o módulo da aceleração centrípeta. Mas aí, resolvemos o problema? Ainda não, porque o que nós queremos é o módulo da aceleração instantânea, não é verdade? O que a gente acabou de achar foi o módulo de um dos componentes, certo? O que a gente pode fazer agora? Venham aqui nesse desenho. Vocês conseguem perceber que o vetor aceleração, que é esse vetorzinho em vermelho aqui do meio, ó, ele forma um ângulo de 30 graus com uma reta tangente à trajetória? Ou seja, existe um ângulo de 30 graus entre o vetor aceleração e o vetor aceleração tangencial, não é verdade? Conseguem perceber que esse comprimento aqui, ó, que fecha o triângulo retângulo formado pelo vetor A, pelo componente tangencial, tem comprimento idêntico ao componente da aceleração centrípeta? Vou desenhar isso aqui do lado para vocês enxergarem melhor. Aqui está o componente da aceleração centrípeta, aqui está o componente tangencial e eu tenho aqui, ó, o vetor aceleração. Conseguem perceber isso? Esse é o vetor A e aqui os seus componentes. Notem, ó, que a aceleração tangencial ela tem a mesma direção e o sentido da velocidade, não é verdade? Logo, o ângulo entre a aceleração e a velocidade é o mesmo ângulo entre a aceleração e a componente tangencial, 30 graus, não é isso? O que eu disse para vocês foi que esse lado aqui, ó, ele tem comprimento igual ao do componente ainda. Eu poderia pensar assim, ó, posso pegar o componente, posso transladar ele aqui para baixo, porque se eu translado um vetor no espaço sem mudar seu comprimento, sua direção e o seu sentido, ele permanece sendo o mesmo vetor. Então, eu teria aqui o componente da aceleração centrípeta, não é mesmo? Com isso, vocês conseguem perceber que a componente centrípeta é cateto oposto ao ângulo de 30 graus e que o vetor aceleração é a hipotenusa desse triângulo retângulo? Com isso, nós podemos escrever o seguinte, olha, seno de 30 é igual a cateto oposto, que é a componente centrípeta, dividido pela hipotenusa, que é o módulo do vetor aceleração vetorial instantânea, não é mesmo? Seno de 30 a gente sabe que é meio. A aceleração centrípeta tem módulo igual a 6 e a aceleração vetorial é o que nós procuramos. Logo, a aceleração vetorial tem módulo igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Chegamos aí ao nosso problema, sem utilizar dessa definição aqui, ó, que o módulo do vetor aceleração é dado através do teorema de Pitágoras, considerando a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Perceberam?
que nós podemos utilizar também a decomposição de vetores nesse caso, ela é muito valiosa, se atentem a isso. Bom, vamos agora resolver o item B, né? O item B está perguntando para a gente se no instante t igual a zero o movimento é acelerado ou retardado. Percebam que eu vou apagar aqui um pouquinho dessas coisas para a gente conseguir enxergar o que tinha aqui, ó. Conseguem perceber que o vetor velocidade ele é vertical para baixo e que o componente tangencial da aceleração também é vertical para baixo? Com isso, nós podemos concluir que velocidade e aceleração tangencial têm o mesmo sentido. Logo, o movimento é acelerado. Então, temos aí a resposta do item B. O movimento é acelerado. E como que a gente justifica isso? Pelo fato do vetor aceleração ter o mesmo sentido do vetor velocidade, ok? Como eles têm sentidos iguais, nós temos um movimento que é acelerado. Resolvemos o problema, certo? Qualquer dúvida sobre a solução, basta mandar mensagem lá no fórum.